Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar para as nossas reflexões, tá bom? Vamos falar dessas coisas inconvenientes, né? Termo interessante para descrever coisas terríveis, né? Que Paulo usa aqui em Romanos 1:28. Nós já falamos de várias dessas coisas inconvenientes, da injustiça, da inveja, do homicídio, tantas coisas, mas a lista não acabou ainda, tá bom? E eu quero dar ênfase a cada uma dessas coisas inconvenientes, mesmo que numa descrição rápida, superficial, mas para que nós tivéssemos consciência, querido, daquilo que está sendo dito. Repito, quando nós pensamos na ira de Deus, quando nós pensamos em Deus entregando o homem aos desejos do seu próprio coração, geralmente nós focamos numa coisa só, geralmente naquilo que nós não praticamos, entendeu? Bom, se você é cristão, dificilmente você vai ser um homossexual, né? Então você foca nisso e esquece as outras coisas. Mas Paulo não. Paulo coloca o homossexualismo, o adultério, a prostituição, a inveja, a avareza, a injustiça, a maldade, tudo no mesmo nível, tudo no mesmo patamar, queridos. Está tudo ali junto, misturado, entende? Nós não podemos fazer essa separação. Nós não podemos enfatizar uma coisa em detrimento das outras. A gente tem que enfatizar todas, falar delas todas. E é o que eu estou tentando fazer com vocês, tá bom? Então, eu vou dar sequência aqui, tá? Naquilo que eu vou falando. O vídeo que eu fiz o ano anterior, eu falei de contenda, de homicídio, de inveja, de maldade, de avareza, falei de perversidade, de injustiça. Agora eu vou dar sequência falando de dolo. Tudo isso está nos versículos 29, 30, né, e 31. Essas características todas. Até o 30 e 31. Esse, 29, 30 e 31. São três versículos que listam essas coisas inconvenientes, tá? Então a próxima coisa inconveniente aqui é o dolo. É o dolo. Essa palavra ela era usada antigamente, né, para falar da falsificação de metais preciosos e a adulteração de vinhos. E ela descreve a qualidade do homem que tem uma mente tortuosa e retorcida. O homem que se inclina a usar métodos tortuosos e clandestinos para fazer a sua própria vontade. Então é alguém que está manipulando a realidade, a verdade, para impor a sua vontade. É basicamente isso que é o dolo aqui, tá bom? É alguém que está tentando falsificar um metal, querendo apresentar uma coisa de qualidade inferior como se tivesse uma qualidade melhor. Sabe uma coisa que você vai entender bem aqui? A gente sabe que existem alguns donos de postos de combustíveis que colocam água no combustível, na gasolina, para render mais. Isso é dolo, entendeu? Isso é dolo, queridos. Tá? Então vamos lá. A outra palavra aqui, querido, e Paulo chama isso de possuídos de malignidade. Essa palavra malignidade, ela descreve a pessoa que sempre supõe o pior acerca dos outros. É a pessoa que sempre vê as coisas pelo lado mais sombrio. Ela olha para a pessoa, ela olha para as circunstâncias e ela sempre vê o lado negativo. É impressionante isso, sabe? Ela não consegue ver o lado bom das pessoas. Alguém profundamente desconfiado, alguém profundamente incrédulo com relação às pessoas. É alguém maligno, que só vê o mal. Não importa se a pessoa é boa, ela não consegue ver isso, ela só consegue ver maldade, ela só consegue ver o lado ruim das pessoas, os defeitos das pessoas. Está sempre apontando os erros dos outros, os defeitos dos outros. A outra palavra aqui, nós vamos tratar, são duas ao mesmo tempo, é murmuradores e caluniadores, tá? Esses dois termos, querido, descrevem pessoas de línguas infamantes, gente que fala mal dos outros, tá? Há uma diferença entre eles aqui, entre o caluniador e o murmurador. O caluniador é o homem que proclama publicamente suas infâmias. Ele fala para todo mundo ouvir, é basicamente isso. O murmurador é o homem que murmura as suas histórias, as suas malícias ao ouvido. É aquele que leva um homem a um canto à parte e murmura suas histórias destruidoras. Os dois são maus, os dois são perversos, mas o murmurador aqui parece ser pior. A pessoa, pelo menos, ela pode se defender de um caluniador, né, de uma calúnia pública, mas ela é impotente contra a murmuração, aquela que se dá em secreto, entendeu?
que provém de uma pessoa que se deleita em destruir reputações. Sabe aquela pessoa que chega no teu ouvido, cochichando no teu ouvido, queimando o seu colega, o seu semelhante? Isso é um murmurador. O caluniador não, ele fala publicamente, ele não está preocupado com isso. O murmurador não. Ele é mais malicioso, ele é mais perverso do que o caluniador. Aí nós temos aqui a expressão aborrecedores de Deus. Essa expressão, queridos, ela descreve o homem que odeia a Deus porque sabe que Deus o está desafiando. É alguém que sabe que se houver um Deus, pior para ele. Deus é para ele uma barreira, sabe, entre ele e os seus prazeres. É aquilo que eu já falei no vídeo anterior. A existência de Deus é um problema. Porque a existência de Deus implica em retidão, implica em santidade, implica em uma vida moral correta. Então, se Deus não existe, todos esses freios deixam de existir também. Mas porque Deus existe, o homem é obrigado a lidar com a sua própria consciência por causa dos seus pecados. Isso é ser aborrecedor de Deus. É alguém que, se pudesse, mataria Deus. É alguém que se pudesse, faria Deus sumir, desaparecer, porque Deus é um problema para ele. Aí nós temos aqui a outra expressão aqui, a outra coisa inconveniente é a injúria. Injuriar, querido, aqui para os gregos, né? Fala do vício que o homem, que conduziu o homem à destruição, às mãos dos deuses, tá? Aqui há duas linhas de pensamento com relação a essa questão, tá bom? Então vamos lá, ó. Injuriar era para os gregos o vício que conduziu o homem à destruição dos deuses. E aqui nós temos duas linhas de pensamento, tá bom? Primeiro, descreve o espírito do homem que é tão orgulhoso que desafia Deus. É um negócio meio assustador, viu? É o orgulho insolente que precede a queda. É esquecer que o homem é uma criatura. É o espírito do homem que desafia o destino e a fortuna. É o espírito do homem tão crédulo em sua saúde, seu poder, sua própria força, que pensa que pode viver a vida sozinho. Há muita gente que se enquadra aqui. Mas assim, o segundo pensamento que descreve essa questão do injurioso, da injúria, descreve o homem que é desenfreado e sadicamente cruel e insultante. Alguém descreveu o injurioso como o espírito que danifica, fere e prejudica alguém, não por motivo de desforra, nem porque pode ganhar disso alguma utilidade ou vantagem, mas simplesmente pelo mero prazer de fazer o mal. As duas descrições são terríveis. O próximo aqui é o soberbo. Essa palavra ela é usada nas Escrituras. Ela aparece em Tiago 4,6. Antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, Deus repele. Deus não quer a aproximação com uma pessoa soberba. Forte, não é isso? 1 Pedro 5,5 diz assim, olha, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestível de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A mesma coisa que é dita também em Tiago. Agora, o que é a soberba, queridos? É o ato de mostrar-se acima dos outros, de alguém que se eleva sobre, que se coloca acima dos outros. É alguém que sobrevaloriza seus próprios meios ou méritos, que despreza os outros ou até trata-os com desprezo. É o cara que anda de salto alto o tempo todo. Ele está sempre olhando para os outros assim, ó, de cima para baixo, entende? Esse é o soberbo. É alguém que Deus não tem prazer. É alguém que Deus repele. É alguém que Deus rejeita. A soberba, querido, é uma maldição na vida das pessoas. Soberbo, querido, é aquele que despreza a todos, exceto a si mesmo. E ele tem prazer em rebaixar e humilhar os outros. Eu estou falando aqui da soberba num nível bem elevado, bem profundo, sabe? É ter prazer em rebaixar, em humilhar as pessoas. Consegue imaginar isso? Isso é o homem entregues aos desejos do seu próprio coração. A outra expressão, inventores de males. Essa palavra aqui, essa expressão, descreve o homem que não está de acordo com as maneiras comuns usuais de pecar. Observe isso, tá? Ele não está de acordo com as maneiras comuns e usuais de pecar.
mas ele procura novos vícios, porque chegou a cansar-se e a fartar-se, e ele passa a buscar novas emoções em algum pecado novo. Meu Deus do céu, o que é isso? Ah, esse pecado eu já cansei dele, eu preciso de um outro melhor. É isso que ele está dizendo aqui, queridos. Desobediente aos pais. Ah, queridos, essas palavras aqui, elas se referem àquela atitude dos filhos de sacudir o jugo da obediência aos pais. Nós estamos falando aqui de rebeldia, de irreverência, no sentido de que não quer se submeter aos pais, entende? Outro termo aqui que Paulo usa é nécios. Esse termo descreve o homem tolo, aquele que é incapaz de aprender a lição da experiência. Ele quebrou a cara com uma coisa, ele fez algo, deu errado, e ele não aprendeu nada com aquela experiência, e ele quebra a cara de novo na mesma coisa depois. Isso é o nécio. E pérfidos, olha só, querido, pérfidos. Essa palavra, ela descreve a pessoa que não é confiável. É aquele que é desonesto, é alguém em quem nós não podemos confiar. Se você confiar em alguma coisa, você está em maus lençóis, entendeu? Ele não é confiável. É a ideia do texto. E nós temos também aqui aquilo que Paulo chama de sem afeição natural, sem amor à família. Trata-se do desamor dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É a falta de afeto entre irmãos de sangue. Aqui nós estamos dentro de um contexto, eu estou falando de Paulo, quando escreveu isso aqui. Ele está dentro de um contexto, querido, onde o amor familiar era uma coisa rara, entende? Alguém chegou a dizer que nunca a vida da criança foi tão precária como naquele tempo. As crianças eram consideradas como uma coisa desafortunada. Quando nascia uma criança, esta era posto, né, aos pés do pai. Se o pai a elevava, significava que a reconhecia. Se ele se voltava e a deixava, a criança era literalmente jogada fora. Não havia noite em que não fossem abandonados no Fórum Romano 30 ou 40 crianças. É o chamado pater romano, alguma coisa assim, queridos. O direito do pai de rejeitar a criança se ele não quisesse a criança. A prática abusiva de abortos e os crimes familiares apontam para a gravidade desse pecado em nossos dias. Não é uma coisa só nossa, né? Hoje a mulher aborta a criança ainda no ventre, né? Naquela época não, esperava nascer, a criança nasceu, ela é levada ao pai, o pai olha para a criança, se ele se agradar da criança, ele pega ela e levanta ela. Está dizendo, olha, eu aceito, eu reconheço ela. Se ele se levanta e vai embora, a criança era jogada fora. Terrível, né? Aqui nós temos também a última expressão, que é sem misericórdia. Essa expressão ela retrata a pessoa implacável, sem piedade, que fere e mata o outro sem compaixão. Nós estamos falando aqui, querido, novamente dentro de um contexto onde isso era muito comum. Era muito comum, sabia? O escravo ele podia ser morto ou torturado pelo seu dono, porque para ele, para o dono, o escravo era uma coisa, né? E a lei dava a ele um poder ilimitado sobre o escravo. Podia matá-lo se quisesse. A vida não tinha tanto valor, entendeu? Pelo menos a vida dos escravos, das crianças, não tinham tanto valor naquela época. São essas características, querido, que Paulo chama de coisas inconvenientes. E tudo isso descreve o homem debaixo da ira de Deus, entregue ao desejo do seu próprio coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê um coração que o ame e o reconheça. No nome de Jesus.